Vamos então começar já com a atualidade criminal e este vai ser o destaque. Vamos então. Um aluno de 17 anos terá sido espancado por um grupo de outros 5 menores no interior da escola secundária de Ponte de Sor. Vamos para Ponte de Sor. No local está então o nosso repórter Luís Maia, então com os factos que ainda desconhecemos. Boa tarde mais uma vez, Luís. Boa tarde. Conseguimos efetivamente apurar algumas informações que fazem mais luz acerca deste caso. A vítima das agressões tinha realmente 17 anos. Ele é fiscal de linha de futebol nos escalões jovens nas divisões distritais e terá sido agredido. Há várias versões. Há quem diga que foi um, há quem diga que foram dois, mas o cérebro destas agressões, se é que lhe podemos chamar assim, terá sido um outro elemento que, segundo as informações que apuramos, seria jogador de futebol. Ora, o rastilho destas agressões, deste problema, destas desavenças entre este grupo de rapazes, terá estado precisamente num jogo de futebol e em algumas decisões polémicas, num golo anulado, há quem diga, por este fiscal de linha. As agressões ocorreram então na terça-feira, foram dentro do recinto escolar, dentro da escola secundária de Ponte de Sor, ocorreram no bar durante a manhã. Eu comigo tenho Carla Borrecho, que é Presidente da Associação de Pais aqui da escola secundária de Ponte de Sor. Carla, haveria, segundo se diz, um grupo no Facebook criado há pouco tempo, de onde terão surgido algumas ameaças contra o agredido, que é o tal fiscal de linha de futebol. Tinha conhecimento disto? Nós tivemos conhecimento, até foi pela família do próprio agredido, que contactou a Associação de Pais, dando conhecimento que ele teria sido agredido na escola. E de facto temos vindo a recolher também informações relativamente ao que se terá passado. Havia ameaças no Facebook? Há informações que levam a que possa ter havido ameaças de parte a parte. Acho que o caso em concreto já está a ser investigado pelas autoridades. Carla, peço desculpa, mas ameaças relacionadas com o jogo de futebol, com decisões polémicas de arbitragem, é isso? É assim que se gera toda esta bola de neve? Eu penso que não. Eu penso que aqui cabe dizer o seguinte. A informação que eu tenho é de que ninguém dos envolvidos, e são informações seguras, é de que ninguém dos envolvidos teria a ver com o futebol ou com qualquer prática desportiva. Portanto, o tal alegado mandante das agressões não era jogador de futebol, é isso que me está a dizer? Sim, ninguém dos envolvidos neste ato de agressão terá a ver, ou é jogador de futebol ou de futsal, ou seja, do que for. Eu pergunto-lhe isto porque estas informações são contraditórias com aquilo que apuramos junto à direção da escola e também junto de alguns alunos com quem fomos conversando durante a manhã. Pois a informação que lhe posso dar é que ninguém dos envolvidos é jogador de futebol. É óbvio, porque felizmente vivemos num concelho onde a prática desportiva é uma realidade, onde termos cerca de 600 miúdos atletas federados, é natural que de uma forma ou de outra também eles já tenham praticado desporto. Isso é natural. Agora, que tenha a ver concretamente com a prática desportiva ou com qualquer lance polémico dessa prática desportiva, eu tenho algumas dúvidas. Assim sendo, o que é que lhe parece que possa ter estado no rastilho destas agressões? Foram socos e pontapés. A descrição que nos fazem é de que o agredido estava no chão e estaria a levar pontapés na cabeça, inclusivamente, dentro do bar da escola. Tem ideia do que é que possa ter provocado tudo isto? Nós também temos as mesmas informações. De qualquer forma, mais do que nós estarmos a falar deste caso em concreto, de facto, houve um ato de violência, ele deve ser sancionado. As entidades competentes já estão a investigar, de facto, o que se passou. A direção com certeza terá todo o interesse, e aliás, porque é prática da própria direção também ter em atenção todos estes casos problemáticos que ocorrem dentro do agrupamento. É uma preocupação. As entidades competentes, a própria GNR, já está a investigar o que é que se passou e mais do que falar neste caso em particular, eu acho que urge aqui levantar uma questão que é de todo pertinente. É, porque é que estes casos ocorrem? Porquê é que acha que estes casos ocorrem, Carla? Na minha perspectiva, isto é um reflexo da própria sociedade, em que a própria violência é transformada em estrela. E nós, a vossa própria presença aqui em Ponte de Sor neste momento representa que as pessoas estão ávidas de informações relativamente a atos de violência. E isso é passado para as crianças. E é o nosso dever denunciar estes casos também, é não é? Óbvio, é o vosso trabalho. Branquear as situações de violência não é compatível com a liberdade de informação e expressão. Obviamente, principalmente, e é muito grave quando elas ocorrem dentro de uma escola e com crianças. Urge aqui então que haja
uma concertação entre todas as entidades responsáveis para que, mais do que neste momento, e as entidades irão apurar as responsabilidades, mais do que isso, na nossa parte, parece-nos que é fundamental prevenir e tentar que estes atos dentro da escola, pelo menos, não sejam de todo possíveis. Muito obrigado, Carla. Temos então que um jovem de 17 anos foi agredido ao soco e ao pontapé dentro do bar da escola secundária de Ponte Sor. O agredido regressou às aulas no dia seguinte. Quanto ao agressor, segundo conseguimos apurar junto à direção da escola, será, a partir de segunda-feira, suspenso por 8 dias. Muito obrigada, Luís Maia. Enfim, esta senhora argumentou, defendendo, enfim, os meninos daquela zona, mas é, tanto quanto eu julgo saber, é a terceira agressão nesta escola. Sim, sim. Não é? Muito boa tarde, Dr. Pedro Proença. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Olá, João. Dr. Paulo Sargento. Então, o que é que podemos concluir? Não sei se é exatamente uma situação de bullying, mas acaba por ser por uma pessoa que é perseguida dentro da escola por uma razão qualquer. Sim. É bullying, É bullying e isso pronto. É bullying. Não, depois já me dirá, Dr. Paulo Sargento. Bom, eu estou desconfiado, muito sinceramente, que esta senhora que falou, que é, salvo representante da Associação de Pais, teria uma postura um bocadinho mais assertiva se o agredido fosse o filho dela. Muito Também provavelmente. E se calhar seria a primeira a telefonar para a televisão a dizer que o meu filho foi agredido. Isto eu a dizer, pronto. Mas fiquei com essa impressão. Aliás, como foi o filho de outra pessoa, isto até é mau ir lá à televisão, porque mostra estas coisas, é uma chatice e tal, e depois os jovens querem ser estrelas de televisão. Eu devo dizer... Exatamente. Pronto. Isto, como não é nada connosco, se fosse com ela, com a família dela ou com o filho dela, provavelmente as coisas teriam outra dimensão para esta senhora. Mas, infelizmente, é assim. Para dizer o seguinte, existem anualmente, para as pessoas lá em casa terem ideia, 5.000 casos de violência grave nas nossas escolas por ano. Cerca de 5.000 casos. Desses 5.000 casos, só uma média de... Eu, ano passado, estou-me a reportar a dados do ano passado, só 92 é que chegaram ao conhecimento das autoridades. O que significa, de facto, tal como esta senhora me diz, que esta questão da violência escolar é uma realidade grave, que nem sempre é tratada da mesma forma. Causas profundas existem, obviamente, na sociedade, mas também existe o quê? Existe da parte dos educadores, dos encarregados de educação, muitas vezes um excessivo passar na mão da cabeça das criancinhas. E isto que nós vimos aqui, basicamente, também é produto disso. Também compete aos pais e aos membros das associações de pais perceber se este tipo de comportamento, que é, segundo esta senhora, branqueado, não é branqueado por muitos pais, que, em muitas circunstâncias, vão à escola pedir satisfações aos professores quando, de alguma forma, têm que repreender os filhos deles. Portanto, começa a ser interessante que estas pessoas também olhem para elas próprias e perceberem de que forma é que contribuem para este tipo de comportamentos. Mas também era importante que as escolas não se fechassem ao mundo em relação a esta realidade da violência escolar. Porque a verdade é que há muitas escolas que, por medo dos professores, por medo dos elementos do Conselho Diretivo, preferem abafar estes casos, não deixá-los transpirar cá para fora, com medo de represálias. Toda a gente sabe hoje que há muitos professores... Tem a ver com a reputação local, tem a ver com alguma... Quem é o professor hoje em dia que não tem um episódio de ter o carro riscado, ou de ter uma chamada anónima a ameaçar, ou de ter um paizinho à porta da escola a ameaçar a pancada ou a insultá-lo porque chamou a atenção do filho na escola? Não me diga que isso Isto é a realidade. Eu quero acreditar que isso será uma exceção à regra. Exceções. Infelizmente, começa a ser uma exceção demasiado alargada. E o que cria nestes jovens um sentimento de impunidade é, por um lado, a falta de capacidade de resposta de muitos pais, que prefere desculpabilizar, até como o professor Paulo Sargento já aqui explicou, até por questões de culpa, pela falta de tempo que tem para os filhos. Isto é uma espécie de paliativo, digamos assim. Sim. Mas também do próprio meio escolar, que muitas vezes no plano disciplinar não atua como deve ser em relação a estes jovens. Eu tive aqui um episódio, só para terem uma ideia, há 7 ou 8 anos atrás, lancei um livro em que falava sobre estes temas e fui apresentar o livro a uma escola. E na biblioteca dessa escola, aqui na linha de Sintra, eu estava na biblioteca à espera de ser chamado para fazer a apresentação daquele trabalho e há um grupo de jovens que entrou na sala, que era uma sala de computadores para a utilização por todos os alunos, e assim que entraram, os alunos estavam lá, foram-se embora, fugiram da sala. E a senhora professora que lá estava também fugiu da sala.
E eu perguntei à senhora professora, mas o que é que se passa? Desculpe lá. Então estes rapazes chegam aqui, expulsam as pessoas que aqui estão, tomam conta dos computadores e ninguém faz nada. Sr. Doutor, nem sequer me pergunte. Porque, olha, eu não quero ter o meu carro incendiado ou o meu carro riscado. Esta situação é do conhecimento do Conselho Diretivo. Mas nós nem queremos sequer mexer nisto, porque senão nós temos filhos, nós temos bens e isto vai ser um problema. É uma tristeza tão grande. Esta As pessoas é vivem a reféns realidade. dessa- As pessoas vivem reféns desta realidade. Que horror. Agora, também digo uma coisa, Júlia. Se em 5 mil casos, só 92 é que vão parar aos tribunais, então cria-se aqui um clima de impunidade. Porque as pessoas lá em casa, se calhar, pensam como eu. Então é por estes miúdos, estes rapazes de 17 anos que já respondem criminalmente como maiores, estarem 8 dias suspensos, que vão aprender uma lição. Se calhar estão todos contentes a esta hora. Não vou ter São 8 dias de férias. Começaram São as 8 férias de dias de Natal férias. mais cedo. Começaram as férias de Natal mais cedo. E a esta hora estão todos contentes em casa, se calhar. 8 dias de férias, que bom, que bom, que bom. Se este caso fosse tratado de uma forma diferente, até porque existem os programas da Escola Segura, da PSP e isto tudo, se estes casos fossem parar aos tribunais de família menores, que existe uma lei tutelar educativa para corrigir estes casos, se calhar a realidade era diferente. Portanto, este jovem que foi agredido tem uma de duas opções. Isto é um crime particular para todos os efeitos. Se este jovem não apresenta a queixa na polícia, estes outros agressores ficam com 8 dias de férias em casa, não lhes acontece rigorosamente mais Vou passar nada. a palavra ao Dr. Paulo Sargento, mas eu tenho aqui uma senhora, uma jovem, deve ser uma jovem, diz, também já fui, eu não vou dizer o nome dela só para a proteger, também já fui agredida nessa mesma escola, a única coisa que aconteceu foram suspensos um dia. Esta escola tem mais casos escondidos, mas ninguém se fala ou mexe. Diz aqui uma jovem, que eu vou dizer só, que se chama Ana. Bom, Paulo. É uma chatice, porque a escola, em definitivo, devia ter uma cultura de paz, não essa cultura Ou pelo menos de normalidade, Sim, não é? Não, de paz, eu diria mesmo de paz, nós precisamos de paz. É de paz, não é de normalidade. Normalidade, depois, isto também é normal. Haver Não, isto pancadaria não é normal. Mas também é normal entre a rapaziada haver Sim, mas pancadaria. não, conflitos isso e não. pancadaria e não sei o quê. É normal, é. Entre os rapazes. E entre as raparigas. entre a Não rapaziada. Agora entre as vamos raparigas ver, não também. sejamos ingênuos. Isto, à partida, não parece um caso de bullying, porque o bullying é um tipo de violência específica. E no continuada. sentido continuada, propositada, que reflete, de facto, uma diferença de poderes entre os agressores e os agredidos. Isto aqui parecem escaramuças. Bom, apesar da senhora insistentemente ter dito que isto não tem nada a ver com o futebol, eu não me custa nada a crer que tivesse a ver com o futebol e com uma vingança. Não, mas é que não me custa mesmo nada a crer. Não é? Porque nós também sabemos que o futebol levanta paixões, não é? Paixões, regra geral, de muita estupidez e de muita agressão, em vez de levantar as paixões boas. E isto reflete-se também nas camadas juvenis, porque hoje temos um grande excesso de competição e, aliás, às vezes tem piada passarmos em alguns clubes onde as crianças estão a jogar a bola e os pais estão na bancada e os pais muitas vezes agridem-se mutuamente porque houve ali uma falta ou um árbitro. Está tudo invertido. Está. Está tudo invertido. Não, a questão aqui não é diversão. Vamos lá ver, as sociedades têm violência. O homem é naturalmente violento. E não sejamos aqui, digamos, ingênuos ao ponto de pensar que um dia nós podemos acabar com isto. Nós podemos, de facto, julgo que eram as palavras desta senhora, é tentar prevenir. Mas para prevenir, nós temos que, de facto, ter outra cultura na escola e naquilo que são os meios de comunicação com a escola. Porque o Dr. Pedro chamou aqui a atenção de uma coisa. Há um divórcio particular entre famílias e escola. É evidente. Eu sei que isto pode ser polémico o que eu vou dizer, mas à escola cabe eminentemente ensinar, como diria a professora Olga Pombo, porque a escola sem conteúdos deixou de ser escola. Se tiver conteúdos, pelo menos é escola. Mas para além dos conteúdos e de ensinar, for capaz de educar numa certa dinâmica para o civismo, para o companheirismo, para a solidariedade, então está a fazer um trabalho absolutamente notável. Mas os pais não podem confiar que seja a escola somente a fazer isso. Claro, e nós hoje assistimos a isso. E uma das coisas que o Dr. Pedro disse, eu também muitas vezes encontrei em recentes investigações que fiz sobre o bullying em algumas escolas de âmbito elementar, primário, até no Distrito de Lisboa. E havia coisas tão curiosas quanto estas. Por exemplo, começou-se a reparar que pais de agressores de classe mais baixa eram muitas vezes sistematicamente chamados à escola para, enfim, tentar conversar com os professores, com os diretores de turma, e tinham um grande número de faltas. Faltavam de forma consistente, ou seja, era como se não ligassem muito a isso.
pais de classe alta, quando eram chamados novamente para os agressores, tinham uma tendência notável a recusar o filho como agressor, e não foi uma, nem duas, nem três situações que nós observámos na investigação, que fazia com que esses meninos, os pais, eles próprios, tomassem a iniciativa de os retirar da escola, porque diziam que os miúdos já estavam a ser muito perseguidos, porque era impossível eles serem agressivos, porque em casa eram os santinhos. Bom, temos aqui, de facto, este divórcio grande entre aquilo que é a concepção de uma criança no seu meio ambiente familiar e aquilo que é a sua exposição comportamental no meio interpares. E depois temos adultos profundamente irresponsáveis. E aqui chama todos os responsáveis, famílias e escolas, porque andam sistematicamente a sacudir a água dos respectivos capotes. E, portanto, enquanto a escola não tiver este medo grande, a Júlia disse uma das outras coisas que nós verificámos também nesta investigação. Quando havia algumas coisas dessas, a escola queria autoproteger-se. Fugir da imprensa como o diabo foge da cruz. Exatamente, isto era porque fundamental. isto é dar má nome, fica a reputação manchada. E, entretanto, o que ficou manchado em muitos destes percursos que eu assisti foi... Quem fica manchado é a cara de quem leva uma tarefa. A desistência escolar, os maus resultados escolares, a escola como um local de medo, pese embora hoje até tenhamos algum tipo de dispositivos, como também já o Dr. referiu, como a escola segura, que parece ter, em termos de proximidade, parece ter tido algum impacto. Agora, aqui, só para terminar, não vale a pena exaltarmos muito com isto, mas nunca branquear isto. Porque não, é fazer de conta que não aconteceu. Esta ideia que nós damos aqui na televisão violência e toda a gente vai ser violenta, é uma ideia peregrina. A investigação não mostra rigorosamente nada disso. Ninguém precisa de ver violência para andar à chapada na escola. E também falamos de tantas coisas boas e não vejo uma onda de bondade. Mas pronto, agora, aqui temos sempre pedagógicos e dizer a estes rapazes, eu digo sempre isto a estes rapazes e para terminar. Quando estamos neste ciclo de vida da escola secundária e somos adolescentes, o ser popular é fazer porcaria. É gozar com os professores, é não ir às aulas, é bater nos mais fracos e assim conseguir-se muitas namoradas, por exemplo. Esse é o maior. Esse é o maior. Sério? Uns anos. Eu nunca namoraria com alguém que andasse à tarefa. Bem, mas é um caso especial. Mas isto digamos, o habitual. Agora, o que eu digo é assim, no meu tempo também já assim era. Passados os 40 anos, o que é que eu vejo? Muitos desses populares de então hoje são os desgraçados. Muitos desses populares de então, infelizmente, hoje já morreram por percursos complicados de vida. Portanto, nesta altura, é preciso dizer, ser popular é também recusar a violência. Isso é que é ser muito popular. Isso é que é ser popular e sábio. Vamos continuar. Ser sábio também numa